sobre o Evangelho. É muito bom. E depois que ouçam a mensagem que eu tenho de amigos que não ouviram, evangelizando, que é uma boa mensagem até para darmos a amigos descrentes e tal, não sei o quê. E quero-vos dizer que há uma crente nos Estados Unidos, que é portuguesa, que já está há muitos anos e que compreende as verdades do mistério, etc. E essa crente disseminou as mensagens do irmão Francisco de tal maneira que espalhou-se lá por gente das Américas que vocês não querem saber. É impressionante. E damos as graças a Deus e continuar a orar, porque é uma grande responsabilidade. Mas as mensagens de Francisco, o Francisco foi uma bênção muito grande a estar cá este fim de semana. Foi mesmo. Vocês orem por ele. Porque aquilo é um homem de Deus. E os homens dele a gente tem que os conservar com as nossas orações. Não sabia desse pormenor, mas é muito importante mesmo que o Senhor nos ajude. E desde já um abraço muito forte para aqueles que nos ouvem longe. O caso do nosso irmão Alberto, o caso do Eloy, do Cristóvão, da nossa irmã Filomena, em Inglaterra, que faz anos. Desde já um beijinho muito grande para ela e de parabéns, e que o Senhor a continue assim a manter firme e sempre focada no Senhor, no seu serviço. Isso é muito importante. Um abraço a todos e desde já vamos então ao estudo da palavra e a nossa carta aos Colossenses, capítulo 2. Vamos ficar de pé, irmãos, e vamos então abrir a palavra de Deus em Colossenses, capítulo 2. E a palavra de Deus diz-nos assim: porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia e por quantos não viram o meu rosto em carne, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e enriquecidos da plenitude da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus, Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. E digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito, estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e firmeza da vossa fé em Cristo. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e sobreedificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, abundando em ação de graças. Tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs subtilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade, no qual também estáis circuncidados, com a circuncisão não feita por mão no despojo do corpo da carne, a circuncisão de Cristo, sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitaste pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festas, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Ninguém vos domina seu belo prazer com pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando em debalde, inchado na sua carnal compreensão, e não ligado à cabeça, da qual todo o corpo, provido, organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Se, pois, estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, porque vos carrego ainda de ordenanças como se vivesses no mundo, tais como: não toques, não proves, não manuseis, as quais coisas todas perecem pelo uso segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. E foi a leitura da palavra de Deus, irmãos. Podemos sentar. Vamos então passar ao nosso irmão Alberto. Desde já um abraço muito forte para ele. E já tivemos a orar por si, irmão Alberto, e pela obra em Sorocaba. Sorocaba. Um abraço forte, irmão Alberto. Graças a Deus por mais essa reunião de comunhão, oração e estudo bíblico.
Louvo ao Senhor por cada irmão que se interessa em adorar o Senhor através das Escrituras. E é um privilégio poder participar e dividir este pequeno pensamento com você. Colossenses 2, no verso 16, queremos destacar a primeira parte. Portanto, ninguém vos julgue. Quando se trata de julgar, falar de julgamento, pronto. As pessoas imediatamente sempre têm algum versículo, alguma frase da Bíblia de impacto para já criticar ou principalmente barrar qualquer observação, dizendo: não julgueis, todo julgamento pertence a Deus. Mateus 7,1, não julgueis. E outros versículos que poderíamos destacar. Porém, quando esse texto fica fora do contexto, sabemos que vira um contexto, que vira um pretexto. Portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando a si mesmo, dizem eles, citando Romanos capítulo 2, no primeiro verso. Aí está o pretexto de toda a história. Lendo todo o contexto de Romanos, só para compreendermos a necessidade de estudar e dividir bem a palavra da verdade, vamos ver que o Romanos 1, no verso 18, começa todo esse contexto, que vai até Romanos 2, lá no verso 3. E fica claro o entendimento que aqueles que julgam, na verdade, estão condenando as mesmas práticas que eles próprios estão praticando, cometendo. Por isso não quer que ninguém venha a fazer alguma observação ou mesmo repreendê-los para tal. Julgar, essa palavra vos julgue, aqui de Colossenses 2, verso 16, é a palavra crino no original grego escrito. E ela tem o significado de examinar, comparar, avaliar, distinguir, discernir, separar, decidir, concluir, resolver, deliberar. Veja quantas coisas há, e todas elas ligadas à razão, à lógica. Todas elas permitindo-nos avaliar, criticar, a formar um juízo. Portanto, a palavra de Deus diz sim que nós devemos julgar, criticar, analisar. O que não podemos fazer é criticar no sentido de humilhar, condenar, para com isso tomar proveito para si próprio. Não devemos julgar pela aparência, conforme João 7, no versículo 24, nos alerta. Também não devemos julgar algo por aquilo que nós mesmos já temos praticado ou praticamos, conforme Mateus capítulo 7, verso 1 até o verso 5. E olha que o Senhor Jesus, ele não está dizendo que é proibido julgar. Não, ele está querendo dizer que devemos avaliar, analisar a nós mesmos, tratar da nossa falha para depois ajudar ao nosso próximo. Como então devemos julgar? Como nós devemos então discernir? O apóstolo Paulo, em suas cartas, muitas passagens, vamos selecionar algumas. 1 Coríntios 6, lá no verso 5. Para vos envergonhar o digo, não há, pois, entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre seus irmãos? Está aí. Julgai vós mesmo o que digo. 1 Coríntios 10, verso 15. E também 1 Coríntios 14, 29. Fale 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Precisamos ter esse discernimento, esse senso crítico, saber analisar, precisamos saber examinar para identificar os falsos mestres, conforme Colossenses 2, no verso 16. Paulo também, em outras partes, está alertando, está incentivando a igreja a ter esse senso crítico. 2 Timóteo 3, verso 5, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes afasta-te. Precisamos julgar para saber se são piedosos ou não, para nos afastarmos. 2 Tessalonicenses 3, verso 6. Irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós lhe ordenamos
que se afaste de todo irmão que vive ociosamente, e não conforme a tradição que receberam de nós. E não vos comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, antes condenai-as, diz Paulo, em Efésios capítulo 5, no verso 11. Ora, como então devemos tratar, como devemos então corrigir ou alertar o irmão ou o próximo? Devemos julgar segundo reta justiça. É a segunda parte de João 7:24. Em reta justiça, não na aparência, não também no erro que nós mesmos muitas vezes cometemos. Como julgar então aqueles irmãos que necessitam de ajuda, de apoio, de compreensão? Manejando bem a palavra da verdade, dividir bem as escrituras e aplicar adequadamente o ensino. E não sair por aí criticando por criticar, se achando o tal, mas levando tudo com amor, levando tudo em oração ao Senhor. Que Deus nos ajude. Amém. Bem, depois de nós ouvirmos estes pensamentos acerca do julgamento, que é uma coisa importante nós sabermos, porque há alturas em que nós não devemos julgar e há alturas que nós devemos julgar. E, portanto, precisamos saber quando é que devemos julgar e quando é que não devemos julgar. E a Bíblia tem as duas situações. E, infelizmente, a maior parte das pessoas julgam quando não devem e não julgam quando devem. Mas o nosso irmão Alberto já falou muito bem sobre esse assunto. E eu aqui no versículo 16 gostava agora de dizer alguma coisa sobre a lua nova. Nós lemos aqui, portanto ninguém vos julgue pelo comer, já falamos sobre isso, ou pelo beber, por causa dos dias de festa, que também ainda não falamos nisto, mas está associado, da lua nova ou dos sábados. Já falamos dos sábados, na semana passada nós explicamos, portanto, que não guardamos o sábado hoje em dia, nem nenhum dia em particular, mas aqui o apóstolo fala também dos dias de festa e da lua nova. Portanto, tudo isto são práticas judaicas. E eu gostava de dizer o seguinte, antes de eu falar da lua nova, gostava de dizer que ainda hoje estava a traduzir o volume 4 do Comentário aos Atos dos Apóstolos, escrito pelo Stem, e quando no capítulo 22, e estamos no capítulo 22, e quando no capítulo 22 ele está a fazer o comentário e está a falar do discurso, do segundo testemunho que Paulo dá da sua conversão, no capítulo 22, o primeiro está no capítulo 9, o segundo está no capítulo 22, e há um terceiro testemunho no capítulo 26, e quando ele está a dar o seu testemunho, há ali várias coisas muito curiosas e interessantes, e algumas delas são a sabedoria de Paulo. É impressionante a sabedoria dele. O cuidado que ele tinha no uso das palavras perante a audiência a quem ele estava a falar. Era impressionante. Mas o que eu queria chamar a atenção é para um detalhe que é a força do judaísmo quando a dispensação da graça estava a entrar. E a forma tolerante com que se tolerava o judaísmo e as práticas judaicas na introdução, na força da introdução da dispensação da graça de Deus, que foi uma realidade na altura, portanto, uma grande tolerância relativamente a práticas judaicas que se faziam quando a dispensação da graça de Deus estava a entrar, há algo que continua a haver nos nossos dias. Há uma grande tolerância relativamente a práticas judaicas e ao judaísmo nos nossos dias, na dispensação da graça, que é uma coisa curiosa. E da mesma forma que quando Paulo falava na força da dispensação da graça, como sendo algo completamente novo, que não era um apêndice do judaísmo, porque infelizmente muitos ainda continuam a olhar para o cristianismo como uma espécie de uma sequência do judaísmo, ou como um apêndice do judaísmo, ou uma outra coisa qualquer, mas que não é uma coisa nova, diferente, independente, porque caiu o Carmo e a Trindade. Caiu o Carmo e a Trindade quando ele falou, e continua a cair o Carmo e a Trindade hoje em dia.
quando se fala em toda a suficiência da obra de Cristo, como ele falava, então caiu o Carmo e a Trindade. Quando se fala em toda a suficiência da obra de Cristo hoje e que não é preciso mais nada, cai o Carmo e a Trindade. Bem, eu podia desenvolver muito este assunto, mas reservo isso para vocês lerem aquele precioso comentário no livro dos Atos dos Apóstolos, mas, portanto, eu quero-vos falar, e eu estou-vos a falar disto, sabem porquê? Porque nós temos aqui as tais coisas que atrapalham, e que ainda hoje atrapalham muito a cristandade, que é os sábados, que é os dias de festa, que é as luas novas. Muita gente não sabe o que são as luas novas, eu vou tentar explicar o que é a lua nova. A lua nova, na Bíblia, e no Velho Testamento em particular, assinalava o começo do mês. Portanto, os meses começavam com a lua nova. A lua nova é que determinava o começo do mês. E era uma festa. Sabem porquê? Porque o começo do mês é que marcava e assinalava, e dali fazia derivar toda a contagem dos dias para se assinalarem todas as festas em Israel. Tudo começava com a lua nova. E, portanto, a lua nova, a própria lua nova em si, era uma festa. Assim como ao sábado tinha uma particularidade especial. E na lua nova as pessoas estavam tão obrigadas a fazerem ou não fazerem coisas quanto no sábado, mas de uma forma mais suave, não tão rigorosa. Mas a lua nova é que assinalava o princípio da contagem dos dias que definiriam os dias de festa que haviam em Israel. Já agora, relativamente aos dias de festa, e eu já continuo com a lua nova, porque a passagem no versículo 16 fala aqui nos dias de festa, e em Israel havia várias festas, e tudo isto, como diz aqui o versículo 17, que ainda não chegamos lá, mas é importante a gente já dar lá uma referência, tudo isto são sombras de coisas futuras. É impressionante como é que as pessoas, tendo a realidade, ainda estão agarradas às sombras. Quando nós temos a realidade, já não precisamos de sombras. As sombras eram importantes antes de termos a realidade. Mas estas verdades das festas, das luas novas, dos sábados, eram sombras de uma realidade. E a realidade é Cristo. E tendo nós agora Cristo, que é a realidade, não precisamos das sombras para nada. Mas, portanto, e quando se fala em sombras, também se entendam figuras. Eram figuras de realidades. Quando a gente fala em sombras, não é? É como que o que é uma sombra? Uma sombra indica que é uma realidade. Uma sombra indica que é um objeto, não é? Daí a sombra. Mas a sombra não é a realidade. Mas a sombra indica que é uma realidade e aponta para uma realidade. Ora, a realidade já veio. Neste caso é Cristo. E Cristo tinha sombras. As sombras eram aquelas verdades que ajudavam as pessoas a poder perceber quando ele viesse. Também é conhecido como tipos. São tipos. E agora temos o antítipo. Cristo é o antítipo desses tipos, ou dessas sombras, ou dessas figuras. E nós agora já não temos mais, temos a realidade, não temos as sombras. Mas ainda sobre as sombras, quando aqui fala de sombras de coisas futuras, embora se esgote tudo em Cristo, mas em Cristo isto projeta-se no tempo. Porque há coisas de Cristo que ainda não estão consumadas. Por exemplo, nas festas judaicas, e vou-vos citar apenas algumas, que são talvez as mais conhecidas da população em geral, a festa da Páscoa, a festa de Pentecostes, que era outra, a festa das trombetas, que é outra, e talvez outra não tão bem conhecida, mas também que já ouviram falar, que é a festa dos tabernáculos. E eu gostava de chamar a vossa atenção para o seguinte. O estudo das festas na Bíblia é um estudo apaixonante, porque nós vemos ali o calendário divino todo a acontecer. A Páscoa já se cumpriu, não é? Esta figura ou sombra já teve a sua realidade, a Páscoa. Pentecostes também já se cumpriu em parte. Ok? Pentecostes também já se cumpriu em parte. Eu digo em parte porquê? Porque a profecia de Pentecostes, que é o cumprimento da profecia de Joel, começou a cumprir-se, mas foi interrompida. Não acabou de se cumprir. Depois, a seguir a Pentecostes, e estou a deixar outras pelo meio entre a Páscoa e Pentecostes, na festa de Pentecostes,
segue-se à festa de Pentecostes, segue-se a festa das trombetas. E sabem que no calendário divino, Pentecostes, como vocês sabem, a parte que não se cumpriu é a parte do sol se escurecer, a lua se transformar em sangue. E, portanto, tudo isto são sinais do princípio da grande tribulação. Evidentemente que isto não se cumpriu porque o Senhor, na sua graça, interrompeu a profecia e introduziu a dispensação da graça de Deus, na qual nós nos encontramos. Quando o parênteses da graça fechar, a profecia de Pentecostes, de Joel, vai continuar a cumprir-se. E aquilo que não aconteceu então, nomeadamente o sol escurecer e a lua não dar o sol não dar a sua luz e a lua se transformar em sangue, vai acontecer então. Seguidamente, ao cumprimento da festa de Pentecostes, vem a festa das trombetas. E a festa das trombetas aponta para as trombetas que vão tocar no livro do Apocalipse e que vão anunciar a catadupa de juízos apocalípticos que vão acontecer. E isto vai culminar depois com a festa dos tabernáculos, a festa das tendas, a festa dos tabernáculos que nos aponta para o reino milenar quando o Senhor vier reinar aqui na Terra. Portanto, é importante nós termos esta noção para sabermos do que é que estamos a falar, porque muita gente às vezes fala nestas coisas e passa aqui pela Bíblia e não faz ideia do que é que estamos a falar. Quando a Bíblia fala das festas, está a falar destas festas, está a falar destas sombras, está a falar destas figuras ou tipos e que têm uma realidade que tudo se consubstancia no Senhor Jesus Cristo. E depois temos aqui a Lua Nova. A Lua Nova, como eu disse, era o início da contagem do tempo de cada mês. E eu gostava de dizer isto porque o calendário hebraico baseia-se nas luas. Ao contrário do nosso calendário, o calendário judaico ou hebraico baseia-se nas luas. E, portanto, são as luas que definem a contagem do tempo e neste caso, a contagem dos meses. A Lua Nova assinalava o começo do novo mês e esse começo era assinalado com sacrifícios. Era também uma festa. Não vamos agora ler porque não temos tempo, mas em Números capítulo 28 e versículo 11, nós temos a primeira vez que é ordenado, mas podemos ir lá ver no instante. Em Lucas 28, 11, temos aqui a primeira vez em que é ordenada esta festa. Em Números no capítulo 8 e versículo 11, evidentemente que nós para vermos isto tínhamos que estudar isto só em si, mas em Lucas 28, 11, nós lemos assim: e nos princípios dos vossos meses, reparem bem, no princípio do mês, e isto aconteceu com a Lua Nova, estão a ouvir? No princípio dos meses, e isto acontecia com a Lua Nova, oferecereis em holocausto ao Senhor 2 bezerros e um carneiro, 7 cordeiros de 1 ano, sem mancha. Portanto, isto eram oferecidos sacrifícios. E, versículo 12, e 3 décimas de flor de farinha misturada com azeite em oferta de manjares, para um bezerro, e 2 décimas de flor de farinha misturada com azeite em oferta de manjares para um carneiro. Versículo 13. E 1 décima de flor de farinha misturada com azeite em oferta de manjares para um cordeiro, o holocausto é de cheiro suave, oferta queimada ao Senhor. E as suas libações serão a metade de 1 hin de vinho para um bezerro, e a terça parte de 1 hin para o carneiro, e a quarta parte de 1 hin para o cordeiro. Este é o holocausto da Lua Nova. Reparem bem, este é o holocausto da Lua Nova de cada mês, segundo os meses do ano. Versículo 15. Também um modo para a expiação do pecado ao Senhor, além do holocausto contínuo, com a sua libação, se oferecerá. E depois vocês reparem que todas as festas derivavam deste assinalamento. Porque o versículo 16 diz, porém, no mês primeiro, aos 14 dias do mês, e reparem que o primeiro do mês era a Lua Nova, é a Páscoa do Senhor. Portanto, como vocês sabem, a Páscoa do Senhor era no dia 14 do mês de Nisan, se não estou em erro. Também nós lemos no livro de Números, e isso não vamos lá ler, que esta festa era anunciada também com trombetas. As festas, normalmente, aquilo havia sempre música e havia sempre muita alegria. Também não se trabalhava, nessa altura,
embora, como eu disse, o rigor não era o rigor do sábado, mas também não se trabalhava. Era uma festa social, que envolvia toda a gente. Era uma festa da família, que envolvia toda a gente da família. No primeiro livro de Samuel, só para vocês poderem ver, no capítulo 10 e no versículo 25, nós lemos assim. Capítulo 10 e versículo 25. Evidentemente que nós podemos estar a estudar a Bíblia e nem falarmos disto, não era? E vocês que não vão saber nada disto, mas isto está cá. E nós precisamos saber porque é que está cá. No capítulo 10 e versículo 25 lemos assim: declarou Samuel ao povo o direito do reino, escreveu num livro e pô-lo perante o Senhor. Então, estou a ler bem? Eu apontei o 10, 25. Devo-me ter enganado, provavelmente. Bem, devo-me ter enganado. E eu peço desculpa do meu engano, mas devo-me ter enganado por alguma razão, eu depois tenho que retificar isto. De qualquer das maneiras, a ideia era uma festa social, era uma festa da família. E Samuel fala-nos disso, eu agora enganei-me no versículo, certamente. Mas, sabem que a palavra hebraica para mês é a palavra lua nova. Lua nova, em hebraico, é mês. A palavra hebraica é Nodesh. Não sei se é assim que se pronuncia, mas é Nodesh. Que quer dizer lua nova e quer dizer mês. Quando a Bíblia fala de meses, tem a ver com as luas novas. E Paulo diz que hoje não há dias. Lembram-se que a gente na semana passada falou de dias? E também não há meses. E também diz, e também não há anos. Portanto, nós hoje não guardamos nem dias, nem guardamos meses, nem guardamos anos. Ao contrário deles, que guardavam dias, e guardavam meses, e guardavam anos. Portanto, a lua nova assinalava o começo da contagem do tempo para as várias festas judaicas. Como a Páscoa, como eu disse, as trombetas, Pentecostes, tabernáculos. Primeiro de Pentecostes, depois as trombetas, e depois os tabernáculos. As luas novas, com os seus sacrifícios, porque todas estas festas tinham sacrifícios, e muitos, e reparai que só em relação à lua nova vê a quantidade de sacrifícios que há ali envolvida e os tipos diferentes de sacrifícios. As luas novas, os seus sacrifícios, já não são necessários, porque foi tudo abolido pelo sacrifício de Cristo na cruz. As pessoas que andam a agarrar... Eu fico muito preocupado porque vejo uma igreja completamente, no nosso tempo, eu vejo uma igreja desorientada, uma igreja desgovernada, uma igreja sem rumo, sem sentido. É impressionante a quantidade de igrejas em que nós vemos cada vez mais as pessoas a fazerem muita questão de festas judaicas. Alguns até usam o kippá, alguns põem castiçais nos locais de culto. O judaizar da igreja é aterrador. E nós vemos muitas igrejas a estarem a ser judaizadas. E isto verifica-se a guardarem festas judaicas, a festejarem festas judaicas. Se o apóstolo Paulo cá estivesse, isto havia de ser bonito. E nós temos que ser firmes nesta matéria. Nós não guardamos nem dias, nem meses, nem anos, não guardamos festas judaicas, nem temos nada a ver com o judaísmo. Aliás, é também impressionante como é que vemos alguns a estarem, ao falarem do nome de Deus, quererem utilizar termos de Deus que são judaicos. E eu nem vou ousar pronunciar algumas das palavras que se referem a Deus, como eles tentam pronunciar, e digo tentam, porque eles não sabem, são ignorantes, e portanto dizem disparates, não é? Até porque o nome, por exemplo, chamado de Jeová ou Javé, é um nome impronunciável, que os judeus nem pronunciam, tão sagrado e tão santo que eles nem ousam pronunciar, não é? E nós sabemos que eles levaram muito a peito e à letra, eles não invocaram o nome do Senhor em vão. Acho que extremaram demasiado a situação,
mas mais vale sermos extremos no cuidado do que sermos laços e negligentes. E por isso nós vemos alguns a quererem, e depois dão assim um ar esquisito. Estão nos cultos, nas igrejas, estamos a falar de igrejas do corpo de Cristo, a utilizarem linguagem judaica, até mesmo acerca de Deus, e falam com Deus falando em linguagem judaica. Eu não sei se vocês já se aperceberam disso, mas há muitos por aí, e cada vez há mais. Isto tem que ser denunciado. Por exemplo, o termo Jeová, só para quem não sabe, Jeová é a forma de Deus se relacionar com o seu povo terreno, que é a nação de Israel. Deus, em relação à igreja, não se relaciona como Jeová. Aliás, na semana passada eu tive o cuidado até de vos chamar a atenção, vendo no livro do Apocalipse, que já estamos na linha profética e que o Espírito Santo já não está na terra, já está no céu, como é que a Trindade saúda os crentes, as igrejas, e como é que o Senhor Jeová está lá como aquele que era, que é e que há de vir, que é o que quer dizer a palavra Jeová, que é aquele que era, que é e que há de vir, e é nessa qualidade que ele saúda aquelas igrejas no livro do Apocalipse. São igrejas que vão acontecer no futuro, e Deus já está na linha profética, está outra vez a lidar com o seu povo terreno, e portanto a relação com eles é como Jeová. Nós temos que ensinar a Bíblia corretamente, para não assistirmos a situações caricatas, depois de haverem indivíduos que tentam falar quase que hebraico, sem perceber nada de hebraico. E sem sentido, e sem nexo. Portanto, o Senhor Jesus Cristo cumpriu todos os requisitos da lei. E há um versículo da Bíblia que muito pouca gente compreende, que está em Mateus capítulo 5 e versículo 17, nesta relação que eu queria referir. Mateus capítulo 5 e versículo 17. Portanto, que fique claro que aqueles que querem falar de Deus com nomes hebraicos, querendo dar um ar de não sei de quê, se é de espiritualidade, se é de sabedoria, se de que é, eu não sei qual é o ar que eles querem dar, mas é um ar que não tem nada a ver com a graça, e que não tem graça, porque não tem a ver com a dispensação da graça, está errado. E isto tem que ser denunciado. No capítulo 5 e versículo 17, lemos assim: não cuideis que vim destruir a lei. Este é um versículo que pouca gente compreende. O Senhor Jesus Cristo disse: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Eu acho graça, porque há indivíduos na chamada cristandade, e estou a pensar, por exemplo, em adventistas, por exemplo, mas não só, que dizem: estão a ver, afinal Cristo não veio destruir a lei, nem os profetas. Ele veio cumprir. E então, até com isso, até querem dizer que Jesus veio cumprir a lei, ou seja, guardar a lei, e nós também temos que guardar a lei, porque ele deu o exemplo. Isto para usar assim, grosso modo, a linguagem que eles utilizam. Que ignorância! Quando a Bíblia diz que o Senhor Jesus Cristo veio cumprir a lei, é evidente que não podia estar a referir só ao facto de que veio guardar a lei, porque o Senhor Jesus Cristo não veio guardar a lei. Sabem de uma coisa, e isto, vocês têm que estar firmes nisto, porque há muito pouca gente que infelizmente está segura nisto. Na primeira carta a Timóteo, nós lemos assim: versículo 8, capítulo 1, Timóteo, primeira carta a Timóteo 1:8. Sabemos, porém, notem bem, sabemos, porém, que a lei é boa se alguém dela usar legitimamente. Infelizmente, muitas pessoas usam da lei ilegitimamente. E a lei é boa se for usada legitimamente. Depois, a seguir, o versículo 9 diz aquilo que muita gente ignora. Sabem qual é? Ou sabem o que é? Diz assim: sabendo isto, que a lei não é feita para o justo. A lei não é feita para quem? Para o justo. Mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e religiosos, para os parricidas e matricidas, para os homicidas, para os devassos, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para o que for contrário à sã doutrina. Ou seja, a lei é para toda a gente, menos para o justo. E o Senhor Jesus Cristo é o justo. A lei não foi feita para ele. Que é isso de virem dizer que Jesus veio guardar a lei? Jesus veio guardar a lei. A lei não foi feita para ele. Ele é o justo.
Então como é que nós entendemos estas palavras dele quando ele diz que não veio destruir a lei, mas cumpri-la? O Senhor Jesus Cristo cumpriu a lei quando foi à cruz do Calvário. Porque ele cumpriu os justos requisitos da lei. E no máximo, a lei requeria morte para o transgressor e ele morreu em lugar do transgressor. Satisfez os requisitos da lei, cumpriu a lei a nosso favor. Compreendem? Não é cumprir a lei no sentido de andar a guardar a lei como os outros pecadores. E eu espero que isto tenha ficado claro. Portanto, os sacrifícios não cumpriam a lei. Vocês estão a ver aquelas festas? As luas novas, e as festas, e os sábados, e os sacrifícios que estavam envolvidos com tudo isto. Esses sacrifícios não cumpriam a lei, ou seja, não satisfaziam os justos requisitos da lei. Por isso, tinham que ser repetidos. Todos os anos, sempre. Lá iam mais sacrifícios, mais festas, mais sacrifícios, mais festas. Porquê? Porque só o Senhor Jesus Cristo, quando veio, de facto cumpriu e satisfez os justos requisitos da lei. E então agora, diz Paulo, não faz sentido haver mais nada disto. Já temos a realidade, não precisamos de sombras. Compreendem? E esta é uma das razões porque é que eles tinham que repetir sempre as mesmas coisas. O escritor da Carta aos Hebreus, que é o apóstolo Paulo, até diz os mesmos sacrifícios, assim aparece o sacerdote a oferecer os mesmos sacrifícios que não podem tirar pecados. Mas Cristo, oferecendo uma única vez o seu único sacrifício, removeu o pecado para sempre. E eu espero que isto que disse que possa ajudar de alguma forma a compreender as coisas. Em Gálatas, no capítulo 4, versículos 10 a 11, isto na semana passada de alguma forma já foi referido, mas vamos ler a passagem. Em Gálatas, no capítulo 4, versículo 10 a 11, porque isto é um assunto tão importante que, como dizia Paulo, não me canso de escrever-vos as mesmas coisas porque é segurança para vós. Em Gálatas 4, 10 e 11, o apóstolo repreende os Gálatas, notem bem, o apóstolo Paulo repreende os Gálatas por eles pensarem que Deus esperava que eles guardassem dias especiais, que guardassem a lei, incluindo o sábado. E então, o que é que ele diz assim? Diz ele assim, guardais dias, isto é irónico, guardais dias e meses e tempos e anos, receio de vós, que não haja trabalhado em vão para convosco. Receio de vós. Guardais, não deveis guardar, receio de vós. Receio que tenha trabalhado em vão para convosco. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 15, eu penso que isto também foi de alguma forma referido na semana passada, mas está tudo em relação e se for repetida alguma coisa, não é segurança para nós. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 15, houve um concílio em Jerusalém. O apóstolo Paulo converte-se em Atos 9, não é? Pedro tem a experiência que teve com os gentios em Atos 10, que foi chave para abrir a porta ao ministério de Paulo e ao apostolado de Paulo, não é? Porque ele foi obrigado a fazer uma coisa que ele não queria fazer. Foi o Senhor que o obrigou. E com base nessa experiência, isto justificou o apostolado de Paulo a ir aos gentios. Em Atos, no capítulo 15, temos um concílio em Jerusalém, em que Tiago, irmão do Senhor, é que está a comandar as operações. Já não é Pedro que comanda, já é Tiago, que nem é apóstolo, e eles fazem um pedido ao apóstolo Paulo e aos gentios para eles respeitarem algumas coisas até da lei. Não está lá o sábado. Onde reparar que eles não dizem lá para guardar o sábado. Aliás, sobre isto queria dizer duas coisas. O apóstolo Paulo faz uma lista impressionante dos pecados dos gentios. Se vocês pegarem na carta aos Romanos, ou pegarem na carta aos Coríntios, vocês têm uma lista impressionante dos pecados que os gentios cometiam. Uma série de pecados que os gentios cometiam. Era impressionante aquilo, a lista de pecados que os gentios cometem. E na lista de pecados, que aparecem nas suas epístolas,
A violação do sábado nunca aparece como sendo um pecado que os gentios cometiam, porque o sábado nunca foi dado aos gentios e, portanto, não violavam e, portanto, não pecavam. Isto é muito importante. O sábado nunca foi dado aos gentios, nem antes, nem depois. Aliás, na semana passada nós vimos que o sábado foi dado à nação de Israel especificamente. Em nenhum sítio nós lemos na Bíblia alguma instrução para que os gentios observem o sábado. Em nenhum sítio. Antes, pelo contrário, Paulo está a escrever aos gentios e está-lhes a dizer: espero não ter trabalhado em vão para convosco, vocês não guardar-se. Pelo contrário, o que temos especificamente é: não guardeis, porque senão andei a trabalhar em vão para convosco. Outra coisa muito importante, e vou já terminar, com duas coisas que eu quero terminar. A primeira é curioso vocês perceberem que os judeus trabalhavam uma semana inteira para descansar no sábado, certo? Trabalhavam, descanso no sábado. O cristão é diferente. O cristão encontra descanso em Cristo. E porque encontrou descanso em Cristo, agora trabalha. O cristão trabalha porque encontrou descanso. O judeu trabalha para encontrar descanso. Isto é uma das maravilhas da graça de Deus. E o apelo que eu quero fazer para todos nós é que nós que encontramos o nosso descanso em Cristo, Ele é o nosso sábado, Ele é a realidade, não é mais a sombra do dia, é a pessoa que é o nosso descanso. Vinde a mim e encontrareis descanso para as vossas almas. Nós que encontramos descanso em Cristo, é esperado de nós que nós agora trabalhamos muito. Os religiosos que andam aí à nossa volta e que não conhecem a verdade do Evangelho, esfalfam-se a trabalhar para ver se encontram descanso. Como os judeus. Aliás, eles estão tão confundidos na sua doutrina, misturando judaísmo com cristianismo, aquilo é uma mistura de tal ordem, que eles ficam completamente baralhados e desorientados, e a maior parte deles andam-se a esforçar a trabalhar para ver se encontram descanso. Pela graça de Deus, nós conhecemos a verdade do Evangelho, encontramos descanso em Cristo, e agora trabalhamos como eles não trabalham, porque estamos em descanso. E eu repito, trabalhamos como eles não trabalham. É verdade, até pode parecer que eles trabalham mais, não trabalham, trabalhamos como eles não trabalham. Aliás, espero que vocês trabalhem como eles não trabalham. Eu pelo menos faço por isso, mas porque o Senhor é o máximo e o Senhor merece. Por último, este é o último pensamento que eu quero dar. O crente, e esta é uma boa notícia para vocês, o crente na dispensação da graça está sempre em festa. Eles só tinham alguns dias para festa, que é uma coisa curiosa. Não estavam sempre em festa, isso é que era bom. Mas nós estamos sempre em festa. Sabem porquê? Porque todos os dias para nós são santos. Que Deus nos abençoe. Trabalhar para o Senhor é uma festa, por isso que o Senhor nos ajude. É muito bom ouvirmos a palavra de Deus e da maneira como foi dito, e que o Senhor nos ajude a aplicarmos no nosso dia a dia aquilo que ouvimos. Vamos ficar de pé, irmãos, e vamos terminar com a oração. Senhor nosso bendito e amado Pai, nós graças te damos, Senhor, porque de facto é bom, Senhor, servirmos-te, Senhor. E achamos descanso em Ti, Senhor. Daí nós servirmos-te, Senhor, com afinco, e ajuda-nos a cada um de nós, Senhor, a fazermos e a procurarmos, Senhor, a procurarmos em Ti aquilo que, Senhor, infelizmente, Pai, muitos na sua sinceridade, mas na sua religiosidade também, Senhor, de uma maneira errada, mas que Tu nos ajudes a anunciar a Tua palavra, Senhor, para que, de facto, aqueles que erradamente procuram
não da maneira correta o possam achar, Senhor. Que nos ajudes como igreja, é uma responsabilidade nossa, de facto, este trabalho, Senhor. E graças te damos, porque somos embaixadores teus, Senhor, soldados e atletas, Senhor, que tu nos ajudes, de facto, a sermos firmes e a estarmos focados em ti, Pai. Graças estamos mais uma vez por termos ouvido a tua palavra, Senhor, como ela foi explícita, Pai, e ajuda-nos, Senhor, e que possa ter servido de encorajamento para cada um de nós, Senhor. Te agradecemos, pois, todas as coisas, te ainda rogando, Senhor, pelos teus filhos aqui presentes, que tu cuides de cada um. É o que nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos no nome do teu Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. O culto está terminado, irmãos.